Olá a todos. Hoje nós temos mais uma vez a honra de estarmos aqui com o professor Ricardo Vélez Rodrigues, que é um dos diretores do Instituto de Humanidade, que é uma instituição antiga já e que tem prestado muitos serviços à cultura brasileira. Nós estamos aqui hoje com ele para conversar um pouco sobre o pensamento brasileiro, sobre o papel do Instituto, né, pelo qual ele é responsável, sobre os seus cursos e sobre qual é sobre o futuro dos estudos sobre o Brasil e sobre o pensamento brasileiro. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a presença do professor Ricardo Vélez Rodrigues aqui no Instituto Realitas e gostaria de iniciar, então, perguntando a ele como ele vê o atual momento dos estudos brasileiros, né, dos estudos sobre o Brasil ou sobre o pensamento brasileiro, e como ele entende as perspectivas desse tipo de estudo. Bom dia, professor. Bom dia, Edgar. Muito obrigado pela tua gentileza de me convidar a esta live e com muita satisfação que participo, porque este é o meio rápido de a gente comunicar e estabelecer um diálogo com as pessoas interessadas em determinados temas. E o tema que nos reúne hoje é o pensamento brasileiro. Bem, eu poderia iniciar dizendo o seguinte: estamos numa grande crise de instituições e crise de valores. Semelhante, talvez, à crise que Atenas estava vivendo quando da aparição do período clássico da filosofia ateniense, com a tripla dinâmica Sócrates, Platão e Aristóteles. Certamente, os momentos de formulação do pensamento filosófico, como lembrava Hegel no seu curso de lições de História da Filosofia que ministrou na Universidade de Heidelberg, ele dizia o seguinte: o espírito humano, ele volta sobre si mesmo para ver as suas criações. E os momentos de meditação filosófica são os momentos mais importantes dessa reflexão. Quando ocorre a filosofia, dizia Hegel? Quando a civilização entra em crise. Então, não é que se trate de um discurso algorento, um tipo de discurso urubulino que se compraz nas desgraças da humanidade, não. Mas, quando tudo está bem, e observemos o Brasil dos anos 90, por exemplo, não? Só para dar um exemplo, o Brasil estava com a inflação domada, estava se consolidando a alternância no poder, não havia mais esse espírito de perigo de uma intervenção autoritária, a inflação controlada, as pessoas tinham mais grana no bolso. O que o brasileiro fazia? Ia para Miami fazer compras, não? E voltavam naqueles aviões cheios, os passageiros cheios de malas. Até havia convênios com Nova York e com Miami nos aeroportos. O brasileiro poderia trazer 40 quilos de excesso sem problema, não? Então, era um carnaval, enchíamos as burras, não? Então, dizia Hegel, quando a humanidade está enchendo as burras, não tem tempo de pensar. Só pensa quando as burras vão embora e vêm as vacas magras. Então, a filosofia surge quando, diz Hegel no seu curso de introdução à história da filosofia, quando entra em declínio a sociedade e as coisas se tornam mais difíceis. Quando começamos a pensar em filosofia brasileira e a valorizar a filosofia brasileira, quando entramos em crise, e haja crise, não? Nós já temos passado por várias crises, superamos a inflação, mas encontramos a inflação moral, a pandemia moral, que é uma coisa espantosa, não? E hoje nos defrontamos com uma sociedade que aumenta os níveis de violência em decorrência de não encontrar um futuro luminoso por onde transitar. A filosofia vem aí. E vem aí para pensar o essencial, o fundamental, não? A filosofia, ao contrário da ciência,
ela se defronta com tentar solucionar problemas. Tanto a filosofia como a ciência tentam equacionar problemas. A filosofia equaciona, ou a ciência e a tecnologia equacionam os problemas solúveis. Então, uma ciência da geologia, a ciência física, elas vão vingando na medida em que vão mostrando à humanidade que elas equacionam problemas. O que ocorre com uma ciência que não resolve problemas? É abandonada, como a alquimia, por exemplo. As pseudociências são ciências que tiveram sucesso enquanto as pessoas acreditavam na solução de problemas à luz desse tipo de conhecimento. E quando não se consegue isso, são abandonadas. A filosofia, no entanto, ela compra os problemas insolúveis. A ciência compra os problemas solúveis. A filosofia, os insolúveis. E quais são os insolúveis? Comecemos pelo mais comecinho nestes tempos de pandemia. A nossa finitude. Somos mortais. Por que estamos em casa? Porque temos medo do Covid. Eu sou área de risco, fico em casa. Não? Se não tivéssemos a ameaça do Covid, estaria dançando por aí. E essa premência de tentar resolver um problema insolúvel é a essência da filosofia. A filosofia se debruça sobre a imortalidade. Sabemos que todos vamos morrer, mas ela quer mostrar como o homem pode permanecer no universo da cultura. Os valores são eternos, dirá Platão. E quantos pensadores depois de Platão vão repetindo esse discurso metafísico da permanência de uma ordem de valores que não se corrompe. Né? Então, outro valor, a beleza. A beleza, tudo cai, tudo despenca. E então a cirurgia plástica tenta melhorar a situação. Tem plásticas e plásticas, mas não adianta. A coisa vai ficando feiosa mesmo. A filosofia compra essa problemática, a problemática da imortalidade. Né? Então, nós queremos ser imortais. A filosofia, vamos discutir esse problema da imortalidade. A justiça, o problema da justiça é um problema insolúvel. Não sempre haverá injustiça, sempre haverá espíritos de porco que não têm senso da justiça. A filosofia faz disso uma das suas temáticas. Hoje a temática fundamental que dá vida ao universo do direito é a teoria da justiça. As grandes filosofias da justiça. Não? Então a filosofia, ela é um discurso estranho, porque ela compra problemas insolúveis e garante ao homem que quem reflete sobre isso vai se sentir melhor. Não vai virar imortal, mas vai se sentir melhor, vai garantir uma sobrevida do espírito, e por isso que Hegel diz na introdução à sua história da filosofia, bem, se você não acredita no espírito, vai plantar batatas, castrar porcos, fazer outra coisa prática. Não faça filosofia, pelo amor de Deus. A filosofia é filha da fé no espírito humano, na possibilidade de o espírito construir um universo maravilhoso. Portanto, o discurso filosófico vai ser entendido referido à problemática que tentou resolver. E então entra aí a filosofia brasileira. Muitos dizem, não, pensamento brasileiro filosófico não existe. Nós somos copistas, dizia Clovis Bevilacqua, não? Quando se comemoram os 200 anos do nascimento de Kant, em 1924, há uma grande sessão de filosofia. Clovis Bevilacqua diz, nós não somos dotados para a filosofia, nós copiamos. O professor Miguel Reale dá uma resposta elegante 20 anos depois na Revista Brasileira de Filosofia. A filosofia de Kant no Brasil, escreve o professor Reale. E o professor Reale tomará um caminho fundamental. A filosofia emerge de uma problemática. É uma reflexão problemática. Sobre determinados problemas se debruça a filosofia. E à luz da tradição filosófica milenar, riquíssima, nos inspiramos para resolvermos esses problemas. Então, Kant está de moda no Brasil, diz o professor Reale, porque estamos preocupados com a liberdade.
porque estamos preocupados com o funcionamento justo das instituições republicanas. Ele escrevia num momento em que o autoritarismo estava de moda. Então, essa reflexão filosófica, portanto, responde a uma problemática. E o professor Reale, portanto, diz o seguinte: a filosofia, ela é original em todas as épocas, e a filosofia brasileira é original, porque ela tenta responder a uma problemática que é original, é a problemática das nossas circunstâncias. Já falava Ortega, eu sou eu e minhas circunstâncias, e se não las salvo a elas, não me salvo a mim. O que significa isso? Eu sou eu e as circunstâncias em que estou inserido. Portanto, o discurso filosófico para mim terá sempre os tintes das circunstâncias do momento. Hoje, se fizermos filosofia, vamos pensar em meio ambiente, vamos pensar em Covid, vamos pensar em moralidade pública, a ética da política. Então, a filosofia, ela é original do ângulo da circunstancialidade, a qual tenta responder à luz da tradição filosófica milenar. Lemos Kant novamente, sim, lemos Hegel, lemos Platão, é útil, é fundamental ler os clássicos da filosofia. Por quê? Porque eles nos estimulam a melhor encararmos a nossa realidade problemática e tentarmos resolver à luz desse discurso milenar que é o discurso filosófico. Então, a filosofia é isso, a filosofia brasileira tem sim originalidade. Qual é a originalidade da filosofia brasileira? A originalidade é que parte das cores originais da nossa realidade cotidiana. Refletindo sobre ela a luz da milenar tradição filosófica ocidental, estamos sendo originais. Existe uma filosofia da saudade, que é só luso-brasileira. Não se conhecem em outros lugares do mundo essas filosofias. O grande Vicente Ferreira da Silva, em São Paulo, nos anos 50 e 60 do século passado, morreu muito jovem, na casa pertinho de fazer 50 anos. Ele dizia: o homem brasileiro pode fazer uma filosofia do lúdico. A filosofia do lúdico. Uma ética que leva em consideração o lúdico. Qual é o plus estratégico que hoje o Brasil oferece no convívio internacional tremendamente violento e incerto? O plus da alegria, do carnaval, do futebol. Eu visitei o campo de refugiados venezuelanos de Roraima, lá em Pacaraima. E o exército, a primeira coisa que fez foi fazer campinho de futebol. As crianças desse campinho olvidavam que eram refugiados, que tinham tido de fugir do país, eram felizes. Então, essa é uma característica do nosso filosofar. A filosofia do riso, da alegria, do carnaval. Não irresponsável, mas uma filosofia que exalte os valores fundantes que a reflexão filosófica nos acompanha. Então, a filosofia tem isso. O professor Miguel Reale elabora os passos metodológicos que deveriam acompanhar essa reflexão, e o professor Antônio Paim retoma isso num livrinho de 79, intitulado O Estudo do Pensamento Filosófico Brasileiro. Paim diz: a grande contribuição de Miguel Reale é ter nos dotado de uma metodologia neocantiana e aberta às filosofias do século XX para estudarmos a filosofia nacional. Como? Partindo dos problemas. Então, o professor Miguel Reale diz: o primeiro passo é definirmos qual era o problema que tinha pela frente o pensador. Qual era o problema que afetava Platão? Era o problema do declínio de Atenas. Platão era um patriota da aristocracia ateniense. Atenas tinha entrado em declínio e periclitava a sua sobrevivência. Então, Platão ergue como principal problema o problema do destino de Atenas, não? Como Atenas pode voltar a ser criativa? Esse é o grande problema. Então, as filosofias têm sempre essa característica da problemática do momento em que o pensador está vivendo e sobre a qual ele reflete. Então, seria o ponto de partida. Qual é o problema? Segundo elemento do discurso filosófico, da pesquisa filosófica à luz desta visão problemática. Como o pensador
equacionou o problema. Porque a história da filosofia muitas vezes faz injustiças, não? O padre Leonel Frank, em 1943, escreve um pequeno livrinho, A Filosofia no Brasil. Né? E ele vai dizer que a filosofia no Brasil não tem características de filosofia, só terá a possibilidade se voltar ao neotomismo. Né? Mas ele já estava classificando a partir de uma escola. Tá? Então, não se trata de classificarmos antes de ouvirmos o pensador. Vamos ouvir primeiro como o pensador tenta resolver a problemática e só depois de ouvi-lo vamos dizer como a resolveu. E só depois vamos dizer quais os temas fundamentais dessa reflexão. Então, seria situação problemática, como o pensador reflete sobre essa situação problemática. Terceiro, como equaciona essa situação problemática, do ângulo da filosofia. Quarto, a que tendências ou correntes ele pertence. Mas somente por último. Observem que a filosofia apologética parte da classificação. Não é neotomista, então não presta. Não é hegeliano, não presta. Não é filosofia alemã, não presta. Não, a filosofia presta em qualquer latitude. Primeiro vamos indagar qual era o problema vital, existencial, que afetava o pensador. Segundo, vamos ver como o equacionou. Terceiro, vamos ver quais as coisas que ele falou nesse equacionamento, como se relaciona com a tradição filosófica. E, por último, vamos tentar enquadrá-lo numa tendência que resolva de forma semelhante problemas semelhantes. Porque se eu tento partir da quarta posição, vou excluir um monte de gente. Ou vou tentar impingir em pensadores que são do século XVII ou do século XII problemáticas que não eram deles. Então, o professor Reale deu carta de cidadania intelectual à filosofia brasileira. O professor Paim sintetizou muito bem isso no seu livrinho O Estudo do Pensamento Filosófico Brasileiro, de 79. Nos congressos internacionais de filosofia, eu gosto muito de observar qual é a situação das pessoas, como as pessoas fazem a sua comunicação. E muitos têm dificuldade em falar em filosofia nacional. Muitos reconhecem que há filosofia nacional. Outros dizem não, não há filosofia nacional. A filosofia é um discurso metafísico acima das contingências. O Brasil é muito respeitado pela forma como o professor Reale respondeu a essa indagação, a essa problemática. Hoje, na América Latina, qual é o país que melhor desenvolveu essa metodologia de estudo das filosofias nacionais? O Brasil. O Brasil. Porque se formos dar uma olhada no resto do continente, vamos encontrar que alguns valorizam, não, é filosofia da libertação, não, é filosofia analítica, não, é lógica e tal coisa. Mas, a partir de que problemática? Qual é a problemática? Não? Para vermos a marca registrada dessas filosofias. Então, este seria o ponto de partida metodológico. A filosofia brasileira hoje ofereceu ao mundo um método justo para enfrentar a reflexão filosófica. Se Satanás filosofasse, poderíamos fazer o pensamento de Satanás. Senhor Satanás, qual é o seu problema? Mentir deslavadamente e levar todo mundo para o cilindro eterno. Tudo bem, então vamos partir. Podemos, não adianta dizer, mas eu não concordo com esse pensador. Não. Tem pensadores com os quais nós não nos afinamos. Mas, no entanto, podemos dizer qual era o problema dele e como ele resolveu esse seu problema. Então, esse seria o ponto de partida. Uma instituição venerável como a Academia Brasileira de Filosofia poderia ter, dentre as suas ocupações fundamentais, aprofundar no sentido brasileiro do filosofar. Bom, o professor colocou aí coisas que me parecem importantíssimas de serem consideradas. O Brasil, ele é realmente eu acho que isso que você está colocando, é um país absolutamente singular e na sua história, e o seu pensamento também o é. Essa questão da filosofia da saudade,
Eu estava me lembrando aqui do Olavo Bilac, quando ele fala que a música brasileira é fruto de 3 saudades: a saudade do português, a saudade do africano e a saudade do índio, porque o índio também foi removido de onde estava, né? E aldeado e reduzido. Então, ele via ali o Brasil como um país cujo elo que unia as pessoas era esse sentimento de saudade, esse sentimento de nostalgia, né? Como diz em espanhol, alguma coisa parecida. E essas particularidades do Brasil, essas particularidades, elas merecem realmente um estudo, porque eu tenho, escutando aí você colocando tudo isso, eu sempre tenho a impressão de que o Brasil ele não pode ser comparado, a sua história, o desenvolvimento do seu pensamento, a outras histórias e a outros desenvolvimentos de pensamento que podem muitas vezes ser comparados entre si. Eu vejo os países hispano-americanos, por exemplo, com muitas particularidades que se repetem, dependendo da situação e da origem. O Brasil é absolutamente, realmente singular. Esse livro do Antônio Paim, eu li um livro que, para mim, considero um livro importantíssimo, que é aquela história dele do pensamento filosófico brasileiro, que é um livro que eu acho notável para entender tudo isso. Agora, a pergunta que eu te faço é o seguinte: nos últimos 30 anos, nós vivemos no Brasil, na escala, dentro das universidades, um processo de ruptura muito forte com a tradição filosófica como um todo, com a tradição filosófica brasileira. Pelo menos até onde eu entendo, e aí eu falo não só do campo da filosofia, mas isso aconteceu também no campo da história. Há uma tendência grande de desqualificar todo aquele pensamento que é anterior às transformações que ocorreram no país a partir dos anos 80 do século passado e que é considerado um pensamento, não digo, às vezes reacionário, mas em geral é considerado um pensamento de direita ou conservador, porque trabalha, entre outras coisas, com a ideia de alguma coisa que diga respeito ao Brasil como país. Eu observo, por exemplo, em história, que existe uma insistência contínua, e eu acho que ela é vitoriosa do ponto de vista da produção historiográfica, uma insistência contínua em desconstruir a ideia de Brasil. O Brasil ele não existe, o Brasil é uma construção, o Brasil ele carece de alguma coisa essencial. E, no entanto, isso é permanentemente contrariado pela realidade, porque o Brasil, quando as pessoas, isso é muito comum no saber universitário, as pessoas acreditam mais nas suas teorias sobre a realidade do que propriamente na existência do Brasil, mas o Brasil sempre aparece para elas de alguma forma, né, e desmascara essas ilusões de que o Brasil não existe, não tem concretude. Eu vejo assim muito importante, eu quando era aluno de graduação acompanhava muito o trabalho que o Paim, todos desse grupo, né, fazia sobre o pensar brasileiro, sobre o problema do Brasil. Eu acho que é muito importante que nós possamos resgatar esse tipo de estudo para poder aprofundar as questões. E como você colocou muito bem aí, nós vivemos um período onde o Brasil ressurgiu, o Brasil com todas as suas questões, né, e o Brasil ele tem que ser pensado para podermos dar à sociedade uma resposta à altura dos desafios da sociedade brasileira, nesse momento em que ela, de novo, ela se coloca como realidade acima e além de toda a teoria que se foi produzida nos últimos 30 anos, toda a teoria produzida nos últimos 30 anos. O que você acha quais os passos que você acha que nós temos que dar para recuperar ou aprofundar ou dar uma nova dinâmica a essa preocupação, a esse movimento de pensar o pensamento brasileiro,
ou de pensar o Brasil de uma forma mais profunda, né? Que passos são necessários? Porque eu observo que há uma carência disso nesta crise que nós estamos vivendo, e o nosso esforço aqui, eu falo como diretor desse meu instituto, desse nosso instituto aqui, que é o Instituto Realitas, um dos objetivos é exatamente esse. Quais os passos que têm que ser dados nessa direção? Isso é que eu te pergunto, Vélez. Tá certo. Bem, primeiro eu te responderia o seguinte. A questão do sentido do filosofar na cultura brasileira é uma coisa que está nas pessoas, mas as ideologias vêm e tentam solapar isso. Isso não é novo na nossa tradição luso-brasileira. Na tradição luso-brasileira, houve a tentativa de elaborar um discurso oficial que se contrapusesse ao que era a realidade do dia a dia. Se nós observarmos o que é o Portugal pombalino e as reformas que Pombal fez, o que fez Pombal? Ele foi embaixador de Portugal no Reino Unido durante mais de 5 anos. E ele escreveu pacientemente umas notas que depois foram publicadas, mas que não foram divulgadas, ficaram sotto voce. Observações secretíssimas. Eram páginas e páginas sobre o que ele tinha observado na Inglaterra. Então, qual é a versão que ele dá? Ele, Pombal, déspota ilustrado, lembremos que ele acreditava no despotismo esclarecido, não? A modernidade virá de cima para baixo, como uma espécie de raio caído do império sobre a realidade e implantará a modernidade. Bem, como que ele entendia a modernidade britânica? Ele dizia, não, a Grã-Bretanha virou uma grande potência no século XVIII, já sobressaía a Marinha Britânica como um dos instrumentos de domínio. É uma grande potência porque eles incorporaram a ciência moderna. Incorporaram a ciência moderna e a colocaram a serviço do Estado. Incorporaram a ciência moderna e a colocaram a serviço do Estado. Então, o Pombal, em 1855, depois do terremoto, 1755, decide modificar a estrutura do ensino português. Ele convence Dom José I, que é um déspota ilustrado também, de que o caminho está pelo caminho da utilização da ciência, colocando-a a serviço do Estado para gerar tecnologia e resolver os problemas. Então, Pombal se propõe a isso, a elaborar um discurso científico que acompanhe essa modernização de incorporação da ciência a serviço do Estado para resolver problemas. E a filosofia será uma espécie de briefing dessa caminhada modernizadora. Então, surge uma nova tendência filosófica em Portugal, o chamado pelo país de empirismo mitigado. O empirismo mitigado. Então, surge o empirismo mitigado no período pombalino e vamos encontrar autores que tomam carona nessa proposta de Pombal. Lembrem a obra do padre Luís Antônio Verney, que escreve Verdadeiro Método de Estudar. De tudo isso surge, então, uma literatura que constitui o ponto de partida da meditação filosófica a partir do século XVIII. Então, nós somos filhos das luzes da razão. A razão utilizada pelo Estado, ela resolve os problemas, o acompanhamento dessa caminhada, é isso a filosofia. Então, começa no ciclo pombalino a se gestar uma espécie de nova narrativa da filosofia, que não era nova essa proposta. Eu poderia fazer um pequeno parêntese. Não era nova. A proposta que a Rússia queria era a mesma também. Lembrem um episódio na vida de Sir Isaac Newton. É muito gozado esse episódio. Pedro o Grande, meados do século XVII, vai à Inglaterra e leva uma enorme comitiva. E aí ele quer saber como um país como a Rússia pode se tornar um país moderno.
Então ele fala com os intelectuais e vai acordar na casa onde vivia o grande cientista gênio que era Sir Isaac Newton. Muito bem, que já era uma figura de prol da cultura britânica. Tinha criado a Royal Society e era presidente da Royal Society na época. Bem, é acordado numa noite tempestuosa. Aí chegam Pedro Grande, mais 20 pessoas que o acompanham na casa dele, acordam o cientista. E ele já fica mal-humorado pelo fato de ter sido acordado alta madrugada. E o Pedro Grande quer ter uma entrevista com ele. Então ele se arruma e recebe o imperador de todas as Rússias. E aí Pedro Grande lhe faz a seguinte pergunta: como faço para a Rússia ter a ciência que a Grã-Bretanha tem? Ele, Isaac Newton, era o homem que tinha formulado a nova física da época. Nova física que mudou por completo, revolucionou a explicação do cosmos. E isso ficou impressionado o Pedro Grande com isso. Os cientistas russos iam estudar em Londres, ficavam maravilhados com a simplicidade da teoria de Sir Isaac Newton e a certeza das respostas dadas à luz dessa visão das 3 leis da gravitação universal. O livrinho de Sir Isaac Newton, o livrinho Princípio Matemática, é um livrinho relativamente simples, de pouco, mais ou menos 100 páginas. Aí ele expõe os seus 3 princípios. Então, o que mais impressionava o Pedro Grande era que uma teoria muito simples, ele imaginava que se isso colocado fosse em mãos do Estado, haveria a reformulação da Rússia como país. E pergunta: como faço para ter ciência? Ele responde uma palavra e deixa desapontado o imperador de todas as Rússias. O que ele respondeu? Freedom, liberdade. De liberdade à sociedade que as respostas aparecem. Que era tudo o que Pedro Grande não queria. Não? Pedro Grande queria a modernização, mas não queria a liberdade. Pombal queria a modernização, mas não queria a liberdade. Agora, um episódio interessante é como se moderniza o Estado português e o Estado russo a partir de uma proposta cientificista. Porque quem elabora a proposta é um médico de origem judaica que mora em Paris, Antônio Nunes Ribeiro Sánchez. Esse médico escreve como se deve formar a nova elite que reformule a universidade. Antônio Nunes Ribeiro Sánchez, ele não volta a Portugal porque o espera o Santo Ofício e o Aquecedor Vaticano, a fogueira inquisitorial. Então ele não é besta de querer voltar, ele é cristão novo, ele tem medo de voltar a Portugal. Então ele fica em Paris. Dom José I lhe paga uma bolsa em Paris, para que ele de Paris mande subsídios para o Marquês de Pombal. Primeiro subsídio, criar uma escola de altíssimo nível que forme uma nova nobreza no conhecimento da ciência. Essa escola dá ensejo à Real Academia Militar de Lisboa. Esse mesmo modelo será copiado pela imperatriz russa Ana Ivanovna, que igualmente paga um estipêndio a Antônio Nunes Ribeiro Sánchez para que lhe passe propostas modernizadoras. As propostas de modernização alicerçadas na utilização pelo Estado da ciência moderna para ele se tornar poderoso é a mesma proposta do despotismo esclarecido que vingará em Portugal e que vingará na Rússia. Há uma irmandade muito profunda nessa solução. Então, Pombal, como o Império Russo, passaram a elaborar uma proposta modernizadora a partir da criação de uma nova nobreza. Em russo tem nome essa nova nobreza, a nobreza Chin, nobreza de cargos públicos criados pelo soberano. Como vai ser a nova nobreza portuguesa?
Então, essa proposta de despotismo esclarecido fez sucesso, teve sucesso, e iluminou as primeiras décadas. Tanto que no Brasil será feita a reforma das instituições de ensino por Pombal, não? Exclui os jesuítas e troca pela presença do Estado tutelar essa formação. Então, nós somos filhos do despotismo ilustrado pombalino. A nossa geração que faz a independência é uma geração formada na nova Universidade Pombalina. Mas observem que Pombal elaborou uma visão recortada de modernidade. Ele publica Locke em Portugal, somente a parte da ensaio sobre o entendimento humano. E pane como indesejáveis as obras políticas de Locke. Por quê? Porque Locke fala em monarquia constitucional, em governo representativo, em parlamentarismo. Não interessava a Pombal estimular esse tipo de aventura, que teria certamente feito periclitar o seu modelo de despotismo ilustrado. Então, nós temos um modelo que pairou sobre nós, que é o modelo de despotismo ilustrado, e isso tecnicamente se chamou de cientificismo. O Estado utiliza a ciência aplicada e a coloca ao seu serviço e produz resultados que a sociedade vê. Portugal produziu resultados que a sociedade viu. A Universidade Pombalina produziu resultados quantificáveis. Nós nascemos sob a égide desse espírito pombalino. Então, sempre surgiu essa ideia de que a ciência, se posta a serviço do Estado, e gerar tecnologia para o Estado se perpetuar no poder, excelente, e não precisamos de papos incômodos democráticos. Essa será a proposta. Então, a partir daí, nós vamos encontrar que surge uma geração que tem grande valor como cientista. Não? Essa geração que fez a independência do Brasil era uma geração que conhecia a ciência em profundidade. José Bonifácio de Andrade Silva é um eminente mineralogista. Quando a gente visita o Museu de História Natural em Nova York, vê pedras classificadas por um senhor chamado José Bonifácio, que tem, aliás, uma estátua na parte traseira da Biblioteca Municipal de Nova York, que há uma estátua. A quem? A José Bonifácio. Ele é um homem muito conhecido em Nova York. Então, há uma ciência a serviço do Estado que Pombal coloca. Haverá uma ciência, portanto, que o Estado vai resolver. Isso, no período republicano, deu ensejo a um autoritarismo. Esse cientificismo se casou com o Estado autoritário. E deu ensejo a um modelito de república iluminista, que foi o modelo positivista da ditadura republicana. Se nós tivermos um modelo de ditadura republicana, aleluia, tudo será resolvido pela república e seremos civilizados. Acontece que as coisas não são bem assim, não? Porque esse modelo de despotismo iluminista deixa muita coisa na penumbra. Fica na penumbra os nossos anseios metafísicos. Fica na penumbra um anseio incômodo, chamado liberdade. Liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade política. Cadê isso? Então, é importante também registrar a crítica que foi feita dentro do pensamento brasileiro ao momento pombalino. Quem que fez essa crítica? Um grande pensador chamado Silvestre Pinheiro Ferreira. Silvestre Pinheiro Ferreira é um homem da Europa. Ele estuda em Berlim, que era a capital civilizada do mundo, e é discípulo de Hegel, um negócio muito engraçado. E aí ele entra no serviço diplomático e passa a desempenhar cargos importantes. Bem, vindo com a família real para o Brasil. Quando Dom Joãozinho assume o poder depois da morte de Dona Maria I, Dom Joãozinho diz que ele está interessado em fazer uma profunda reforma do Estado. Conversa muito com Silvestre. Silvestre Pinheiro Ferreira escreve cartas sobre a Revolução Brasileira para Dom Joãozinho. E na primeira carta diz o seguinte: Vossa Majestade quer fazer uma reforma para valer que lhe dê estabilidade. Introduza a monarquia constitucional. E, dentro da monarquia constitucional, coloque o parlamento como representativo
da sociedade, dos interesses da sociedade. Então, essa crítica feita por Silvestre Pinheiro Ferreira ao empirismo mitigado pombalino e a proposta de uma reflexão séria sobre como se poderia transformar a monarquia absoluta em monarquia constitucional foi o start-up da nossa independência e da nossa caminhada pela cultura ocidental. Porque a partir daí emerge uma nova reflexão. É a reflexão sobre a liberdade, sobre a consciência, que tinha ficado só como uma espécie de consequência do despotismo iluminista. Só fazer o que o Estado manda, isso já é racional. Não. À luz da crítica de Silvestre, não basta. É necessário que a sociedade crie homens livres, forme homens livres, forme homens que façam estruturas que garantam a sua liberdade. A primeira, o governo representativo. Então vamos encontrar a reflexão do ecletismo espiritualista do século XIX, que será a grande filosofia do século XIX, à luz da qual se farão as reformas fundamentais, sobretudo a reforma da representação e do poder moderador, que ensejarão uma tremenda estabilidade. Observem vocês que no século XIX, nos países latino-americanos, onde somente houve revoluções violentas e instabilidade. Na Colômbia, só para dar um exemplo, entre 1810 e 1899, houve 65 guerras civis. Quer dizer, é muita guerra civil para poder viver tranquilo. No Brasil, a partir do ato adicional, 1841 até 1889, uma raríssima estabilidade. Decorrente de quê? Das instituições imperiais, sobretudo da instituição da representação no parlamento e do poder moderador. Isso é realmente interessante, porque há naquela Constituição de 1824 e na ação do imperador Dom Pedro II um respeito muito grande à sociedade brasileira enquanto tal. Eu acho que o que você colocou aí sobre essa ação desses estrangeirados, como se chama às vezes, esse pessoal que acreditava que tinha que impor ao Brasil regras externas e que, de uma forma mágica, o país se transformaria. O Oliveira Viana fala sobre isso. Ele fala até que, em determinado momento, ele até inclui todo o império dentro disso também, de que somos como fumadores de ópios. O Brasil tem sido, de independência, como fumadores de ópios, os brasileiros, vivendo no mundo irreal, permanente. Me parece que essa estabilidade da Constituição de 1824 tem muito a ver com, embora Oliveira Viana diga que a partir da independência essa ilusão exista, mas a verdade é que essa Constituição respeita muito as particularidades do Brasil. Eu vejo assim, pode ser que eu até te ouço, queria te ouvir sobre isso. Havia ali eu não diria uma tolerância, mas ou nem respeito, mas um respeito pelo status quo das coisas, de como as coisas funcionavam. E você tinha uma pluralidade grande de experiências particulares no Brasil que não foram, de maneira nenhuma, feridas pelo Estado central. Nesse sentido, havia, me parece que talvez, me corrija, isso tem a ver com esse espírito de liberdade. Você vê que uma cidade como Canudos, que proliferou durante o período imperial sem maiores problemas, a República achou por bem extinguir, mas isso não incomodava. Um fenômeno como esse, desde que não fosse alguma coisa que ferisse outros e assim sucessivamente, não interessava ao Império mexer com isso, não fazia parte da sua missão acabar com isso. Talvez isso, o Estado Imperial, nesse sentido, tenha dado mais liberdade à realidade brasileira para ela ser o que ela era do que regimes posteriores, como os republicanos, que, acompanhando o que você colocou, são regimes que insistiram mais numa modernização
aos moldes prussianos, ou russos, ou pombalinos, do que o próprio império em si, né? O próprio império em si, que é fruto do Estado pombalino, mas que deu grande autonomia ao pensamento e à liberdade e aos grupos locais para serem o que são. O que me inquieta um pouco, que eu acho assim inquietante nessa história, professor Vélez, é que, apesar de todos essas tentativas de modernização, principalmente as republicanas, aquele Brasil, que é um Brasil que tem a sua forma de ser, ele eventualmente ressurge e recoloca questões que aquele ópio, né, do Oliveira Viana, aquele pensamento político ilusório, havia acreditado que já não existiam mais e que tinham sido superados, né, pela intelectualidade ou pelos agentes públicos. Isso me coloca assim a questão sobre que Brasil é esse, né? Que realidade é essa que não consegue ser transformada por esses modelos estrangeirados, não consegue ser transformada, e que sempre acaba se colocando em um outro patamar. Né? Num patamar, quando o Brasil, por exemplo, eu vejo nesses últimos 2, 3 anos, né? Quando nós vimos novamente um Brasil surgir e surpreender a universidade, né? Surpreender a todos que tinham ideias sobre o que era o Brasil, de repente elas ficaram muito surpresas, perplexas com o que aconteceu. E quando você olha esse Brasil que surge de vez em quando, você vê que, enquanto a universidade ou quando os setores públicos estão tentando impor modelos externos, esse Brasil não só continua existindo, como ele vai se desenvolvendo à margem dessas tentativas de controle. Isso faz sentido, isso que eu estou pensando? O que isso diz sobre o Brasil? O que isso diz? Falando disso, eu acho que houve sempre essa tentativa de um discurso, diríamos, proveniente do poder, em torno a uma pretensa racionalidade imposta de cima para baixo. É o modelito pombalino, não? Modelo pombalino. Então, o modelo pombalino gerou coisas boas, não vou desqualificar historicamente isso. Que nós temos uma herança pombalina positiva. Qual é a herança pombalina? É o saber a serviço do fazer e do resolver problemas concretos. Nós temos hoje 700 institutos federais pulverizados pelo Brasil afora. Herança pombalina. Herança pombalina. E eu, conscientemente, introduzi a colaboração dos institutos federais na reformulação dos modelos de ensino fundamental, sobretudo de segundo grau profissionalizante. O esteio para a formação desses técnicos já está presente aí, e de boa qualidade. Tá? De boa qualidade. Né? Então, há coisas boas. Segunda coisa boa, Pombal acha que se perderá tudo que ganhamos com o Tratado de Tordesilhas, que foi um tratado ganho na base de um pensamento estratégico de longo curso. Né? A elite portuguesa tinha senso de sobrevivência, num contexto em que estava rodeada por poderes maiores. Poderia ser invadida por Castela, poderia ser invadida pela França, poderia ser invadida pela Inglaterra, por outros poderosos. Então, essa elite que acompanha a coroa portuguesa tem um senso de sobrevivência estratégica notável. Tordesilhas é um exemplo disso. Tordesilhas, quem é o garantidor desses limites? É o Papa. Desde Alexandre VI até a assinatura definitiva lá no século XVIII. Bem, e o que Portugal vai fazer? Vai ficar esperando, pedindo a Deus que ilumine o Papa? Não. Vai fazendo mapas. Cria uma escola técnica de cartografia em Lisboa, que vai deliberadamente empurrando a linha do mapa divisória do Império Espanhol para os Andes. Quando no final do século XVII e entra o século XVIII, o Tratado de Tordesilhas já está lambendo os Andes.
disparar um tiro. Isso é um trabalho de tremendo senso estratégico, feito pela elite portuguesa. Segunda coisa, Pombal vai dizer o seguinte: temos um continente, precisamos ocupar. Portanto, a capital tem que ficar no Planalto Central. E ele já demarca uma área de 14.000 quilômetros quadrados, que abarcava Goiás Velho, mais ou menos na área de Brasília, mas é a ideia pombalina, ocupar isso. E como isso vai estar aí? Se comunicará por raios que do centro partam para os 4 pontos cardeais. Exatamente a mesma operação de racionalização do espaço que Luís XIV tinha feito no século anterior, não a nível nacional, mas a nível da cidade de Paris. De Versailles, do Castelo do Rei Sol, como raios emergirão boulevards que racionalizarão o espaço público, tornando-o belo e tornando-o prático para o exercício do poder. O último capítulo será Luís Napoleão, que fará com as reformas de Haussmann. Ele diz: não, precisamos terminar o trabalho que Luís XIV começou, com as grandes avenidas que impedem as barricadas da Comuna de Paris. E aí será feita essa ampliação enorme, que já tinha sido começada por Luís XIV, que derrubou deliberadamente as muralhas medievais de Paris, para mostrar que, num Estado modernizado e presidido pelo Rei Sol, era a grande armée que garantiria a segurança de todos. O exército real. Então, são propostas que têm durabilidade, certamente. Mas têm durabilidade, mas não trarão o desenvolvimento a contento. Porque esse desenvolvimento a contento será fruto, sim, de manter coisas estratégicas de longo curso, como a proposta pombalina de criar Brasília. Os militares completaram isso com o equacionamento de um problema que Oliveira Viana chama de circulação. Nós temos um país-continente, precisamos que se integre ao redor da capital. Como? Grandes vias. Então, vamos encontrar esse monte de vias que serão feitas pelos militares e a renovação das comunicações, das telecomunicações. As telecomunicações dão um salto qualitativo de modernização no período militar, a partir dessa visão estratégica de Oliveira Viana. Então, essas questões estratégicas são importantes, sim, mas não haverá progresso a contento se a sociedade não participar ativamente e livremente. Então, no Império há uma participação da sociedade, sim, através da representação e através do refino dos mecanismos da representação, que para no ciclo republicano, para virar só uma oligarquia que domina em nome do centro. Política da República Velha, política dos governadores é isso. É um regime oligárquico que domina a partir do centro. E que Getúlio, muito espertamente, vai tentar modificar. Getúlio, que é eleitor de Oliveira Viana. Getúlio não era um positivista casca-grossa como os seus amigos da primeira geração castilhista. Ele se modernizou como? Como deputado federal de Oliveira Viana. E ele faz uma sintomatologia nacional dos problemas, com vistas a quê? A uma integração nacional e um desenvolvimento harmonioso da totalidade do país. Não? É evidente que o grande problema de Getúlio é que ele é autoritário. Não? Mas um autoritário que pensa as eleições em função do seu projeto autoritário. Lembrem que a carta, que a criação da justiça eleitoral e a reformulação dos institutos da representação por Getúlio data de 32. É claro que havia uma certa malevolência getuliana em face das eleições. Diríamos que o Código Eleitoral de Getúlio 32 teria a serventia do Kama Sutra em convento de freirinhas. Era para não ser utilizado. Mas, enfim, a sociedade lucrou com isso. Utilizou, inclusive, para derrubar o próprio Getúlio. Então, é importante equacionar a participação da sociedade. Esse é o grande reto que nós temos hoje. Como garantir a nossa sociedade que ela participe a contento
depois de um século de história autoritária republicana. Esse é o grande problema. Por que não temos partidos hoje modernos? Porque não tivemos oportunidade de amadurecer esses partidos para que representassem a contento os interesses dos cidadãos, não os interesses de si próprios. Esse mostrengo do fundo partidário, esse mostrengo alimenta muito a falta de representação, porque ainda estamos sob o tacão do pacote de abril do general Geisel. Tá? Pacote de abril do general Geisel de 77 deu mais representação ao Brasil atrasado e menos representação ao Brasil moderno. Ainda estamos sob esse tacão de ferro. Precisaríamos modificar isso. Mas o primeiro passo é tomarmos consciência disso. Eu recomendo a leitura de um livrinho do professor Antônio Paim, que está saindo a segunda edição, Momentos Destacados da História do Brasil. Momentos Destacados da História do Brasil. Ele diz assim, é a história da grandeza que tivemos e que não fomos. Não? No século XVII éramos superiores aos Estados Unidos. Hoje somos caudatários dos Estados Unidos. O que há de diferença aí? Tomamos decisões erradas. Essas decisões têm preço. Tá? Houve, sou Dom Joãozinho, Dom João V, acho que é, a expulsão dos judeus, que foram os que financiaram o ciclo da cana-de-açúcar em Pernambuco. Judeus, tá? Se vocês visitam a sinagoga lá em Manhattan, em Nova York, vai ver que os dizeres estão em português, porque foram judeus portugueses, brasileiros, que foram para Manhattan, nessa estranha ilha, e criaram a sinagoga. Eles financiaram esse ciclo da cana. E eles foram perseguidos pela Inquisição. Então, essa decisão errada da Inquisição aplicada com fins políticos nos atrasou muito. Foi uma coisa muito ruim. Como foi ruim a incorporação desse saber a serviço do Estado casado com a filosofia positivista, que era uma filosofia autoritária, ditadura republicana. Não? Isso. Então, nós precisaríamos superar esses entraves, porque ainda estamos sob o tacão de ferro da herança desses entraves. Esse entrave de que eu possuo a ciência e, em nome da ciência, posso modernizar de forma autoritária e me beneficiar de forma autoritária, essa é uma miragem que ainda ilumina ou desilumina os caminhos brasileiros. E eu ainda diria, a era pombalina, Marquês de Pombal realmente nos configurou como nação, e eu ainda lembraria uma outra coisa que é fundamental em Marquês de Pombal, que é a imposição da língua portuguesa. Até Marquês de Pombal se falava no Brasil de uma forma corrente, em alguns lugares até mais, a língua geral, a chamada língua falada, que tinha sido difundida pelos jesuítas, e que era uma língua, uma mistura de coisa indígena com português, e você vê que Pombal, ele proibiu falar da língua geral. Isso também diferencia o Brasil de outros países da América Hispânica, onde os falares indígenas gerais, como quechua e tudo, continuaram existindo e convivendo ao mesmo tempo com o falado espanhol. Aqui no Brasil houve uma proibição. Embora a língua portuguesa ela seja falada no Brasil, ela tenha muitos elementos estruturais que têm a ver com a antiga língua geral. Dizem que essa insistência nossa nos gerúndios, que a dificuldade que nós temos de flexionar os plurais também tem a ver com a língua geral, mas, de qualquer forma, você vê que Pombal é fundamental. Mas isso, a história é assim, né, Vélez? Você não pode demonizar o passado ou endeusá-lo. Tudo que os seres humanos, né, as atitudes que nós tomamos, elas são decisões erradas, como você falou, elas podem ser decisões erradas, mas o que elas causam sempre geram novos eventos que se transformam em realidades que são positivas ao configurar realidades novas, né? Então, isso é muito interessante. Agora, o que eu não consigo ver, você fala da liberdade, né? Que o povo, que a sociedade tem que ter liberdade. E nós, você fala do positivismo, sem dúvida,
coisa que configurou uma determinada perspectiva política autoritária, e depois nós temos o pensamento de esquerda, tanto do Partido Comunista, que começou de uma forma cautelosa, mas que acabou tomando conta de grande parte do meio pensante brasileiro, a partir dos anos 50 e 60, como os herdeiros disso, né? Toda a tradição de esquerda posterior ao Partido Comunista que deu continuidade a isso. O que eu não sei, aí eu te pergunto, é isso, no fundo, que eu fico me perguntando, você acredita que o desejo de liberdade ele vai abrir caminhos e permitir o surgimento de um pensamento brasileiro capaz de solucionar os problemas da realidade social brasileira de uma forma pacífica, lenta e gradual, ou isso vai implicar em algum tipo de confronto? Porque no Brasil nós nunca tivemos confronto, não só... Você vê, voltando ao Oliveira Viana falava sobre isso, que no Brasil nós não temos política de opinião. Isso não é uma tradição brasileira, a política de opinião. E depois o Jackson de Figueiredo, mais tarde, também vai dizer que isso acontecia, mais tarde não, na mesma época, vai dizer que isso acontecia porque nós não tínhamos assim uma tradição moral, de autoridade moral instalada, que na verdade era a tese também do Oliveira Viana, né? Então, para você poder ter uma guerra civil, por exemplo, como você está falando, que foram as guerras civis da Colômbia, você tem que ter políticas de opinião muito sérias, muito consistentes, né? Pessoas dispostas a sacrificar interesses pessoais por interesses maiores, como está lá na Declaração de Independência dos Estados Unidos, né? Sacrificamos as nossas honras, as nossas fortunas, essas coisas todas. Aqui no Brasil, na visão do Oliveira Viana, isso não se colocava, né? E Jackson Figueiredo dizia que isso era uma coisa terrível para o Brasil. Então, o que eu te pergunto é, qual é o futuro da luta pela liberdade no Brasil? Na tua opinião, na tua visão, né? Na tua visão da coisa. Como é que você vê que como é que isso vai acontecer? Como é que isso vai se desenvolver? Bem, hoje eu acho que uma das condições seria superarmos esse positivismo marxista difuso que tomou conta do cenário cultural nacional. Que no Brasil as coisas acontecem de uma forma estranha, não? O Nelson Jobim dizia que o Brasil não é para principiantes. Por quê? Porque cria umas estrovengas que não existem em lugar nenhum. Você sabe que houve um casamento entre marxismo e positivismo no Brasil. O autor desse casamento nasceu em Juiz de Fora, chamava-se Leônidas de Rezende, que diz, não, nós precisamos de um positivismo marxista, um positivismo posto a serviço da ordem, um marxismo posto a serviço da ordem, né? Esse é o marxismo que nos invadiu, que se chama comumente de cientificismo. Há um saber difuso que está aí, porque quem é o arauto pedagógico desse marxismo? Paulo Freire. Por que todo mundo lê Paulo Freire? Porque ele criou esse linguajar marxista, adaptou às condições do ensino brasileiro. Hoje, Paulo Freire é endeusado. Por quê? Não é um autor que escreveu nada, escreveu muita coisa. Mas ele escreveu muita coisa que não estava no nosso curso histórico. Né? Como se nós fôssemos um partido, um país que tivesse optado pelo socialismo marxista. Quando não tivemos isso. Então, houve um pensador, Paulo Freire, que elaborou uma pedagogia, e outro pedagogo, Gadotti, acho que elaborou uma proposta de organização da educação a partir dos sindicatos de docentes, que está aí. Tá? Então, essa dupla, Paulo Freire, Moacir Gadotti, elaboraram uma coisa que funciona, que está aí presente, mas que atravanca tudo. Tá? Então, nós precisaríamos superar isso. Essa mentalidade sindical, cientificista, que está aí sugando recursos. Estamos gastando em educação 6% do orçamento nacional, e muito dinheiro, mal gasto. Por quê? Porque esse modelito paulo freireano, quer na universidade, quer no ensino básico fundamental, é errado. Joga dinheiro pelo ralo. É necessário que elaboremos uma proposta diferente.
mudando a gestão, o modo de gerir esses recursos. A questão fundamental, portanto, seria a de sairmos com propostas novas que deem ensejo a uma representação adequada. Se tivesse sido adotado na Constituinte de 87 o modelito de voto distrital, que estava correndo na Comissão de Constituição e Justiça, o senador José Richard do Paraná, ele fez a proposta da adoção do voto distrital. Teríamos ganho muito, porque o voto distrital disciplina a representação, disciplina o voto, faz o representante efetivamente representante dos interesses do cidadão. Então, se para uma eleição municipal que vamos ter agora, tivéssemos distritos eleitorais, a coisa seria diferente. Teríamos representantes que falariam dos problemas do povo, não precisariam alugar a Rede Globo de televisão, não, porque os problemas são locais, precisaria gastar muita sola de sapato. E o cidadão saberia a quem cobrar, onde está o seu vereador. A partir daí começaríamos a reformular a representação. Então, certamente, nós precisamos cair na real de que a representação é problema que nos atinge a todos, é problema nosso. E se não tivermos uma representação adequada, não teremos democracia no Brasil, porque a democracia não cai do céu, somos nós que a construímos. Com o modelo que está aí, modelo de retórica cientificista, não vamos a lugar nenhum. É necessário que mudemos isso, e que mudemos dando canais de participação na sociedade brasileira. Quando a sociedade brasileira é deixada livre, coisas interessantes ocorrem. Vou dar um exemplo. O padre Lima Vaz tentou acabar com as pós-graduações em pensamento brasileiro no Brasil. Eu fiz o primeiro mestrado que era sobre isso, e o primeiro doutorado de pensamento brasileiro. Tudo foi fechado por pressão de Lima Vaz. Por quê? Porque andaram estudando a obra dele e ele não gostou. Ele não gostou. Teve um garoto que quis fazer a tese de doutorado, pegou, mas ele inspirou a Carta da Ação Popular Marxista-Leninista. Aí o padre Vaz arrepiou. Então, ele colocou como imperativo categórico fechar os mestrados e doutorados nessa área. Eu fiquei muito descontente e muito bravo. Era um desserviço ao país. Bem, guardei os meus livros, não quis mais lecionar filosofia brasileira. E continuei lecionando as disciplinas que dava na Universidade Federal ao longo dos anos 90. E aí os meus aluninhos começaram, professor, por que não fala de filosofia brasileira? Meu filho, já levamos paulada demais, não dá. Esses meus aluninhos me obrigaram a colocar de novo a disciplina. Eles liam, se reuniam, era um clubinho de leitura filosófica à margem da universidade. Então, você vê como que essa garotada voltou a pensar isso. Depois de anos de autoritarismo republicano, encontramos institutos liberais, grupos liberais, gente que quer saber de como melhorar a representação. Estão aí, esses garotos estão aí. Então, a sociedade produz os seus resultados. É só darmos voz a eles. E uma coisa que nós precisamos fazer com entidades culturais, como a Academia Brasileira de Filosofia ou o Instituto de Humanidades, servirmos de caixa de ressonância para essas coisas criativas que a sociedade brasileira, pela boca dos seus jovens, estão pensando. Os nossos jovens não estão contentes com o que está aí. Acham uma dieta de fome miserável o cardápio que lhes é oferecido nas universidades federais. Querem mudar isso. Vamos dar voz e vez a esses jovens. Não está aí. Essa juventude está aí. Quem elegeu Bolsonaro? Foi esses movimentos. Não foi os marcianos. Não. Dará certo na medida em que esses canais de comunicação se ativem e continuem pressionando. Político é como bichinho de pelúcia de criança, com aquele que tem pitinho. Só canta quando apertado. Então, temos que dar canais de comunicação à nossa sociedade para que se expresse, para que tenham os políticos e na classe política a sua representação. Não adianta também querer excluir a classe política do meio. Não?
pues, este movimiento contra a corrupção, muitos espertamente estão utilizando, vamos acabar com o debate parlamentar. Não, não se trata disso. Vamos sanear o debate parlamentar, que é importantíssimo, e vamos prestigiar a representação no parlamento, que é muito importante. Mas nisso, então, nós, educadores que temos acesso a estas entidades fantásticas, podemos utilizar a nossa passagem por essas entidades para darmos voz à sociedade brasileira. Sim, mas eu ainda tenho uma última pergunta a fazer. Eu gostaria... Pode fazer? Eu gostaria muito que você falasse sobre o Instituto de Humanidades e sobre o seu site também, porque é um momento importante para difundir isso. Eu vou botar aqui embaixo para as pessoas também poderem acessar, e sobre as perspectivas dos seus cursos e como isso está colocado aí hoje. Tá certo, tá certo. Olha, o Instituto de Humanidades tem uma proposta de muitos cursos. A ideia é dar à sociedade a possibilidade de ela ter acesso livre, não burocrático, ao conhecimento. Está tudo de graça na internet. Então, os cursos estão sendo veiculados hoje pelo meu blog ricardoveles.com.br. ricardoveles.com.br. Aí tem acesso a tudo. O último curso que veiculei, já fim de semana coloquei a última lição, é o curso de Introdução ao Pensamento Político Brasileiro. Um curso que a gente fez no Instituto de Humanidades pela imprensa, no ano de 83, não? Em vários jornais do país afora. Zero Hora de Porto Alegre, Jornal da Tarde da Bahia, vários jornais, Jornal da Tarde de São Paulo, era divulgado. E gente de todos os quadrantes do país fez esse curso. Então, eu fiz uma nova versão, atualizando dados. A sexta lição está aí. É só entrar e consultar. Tem ricardoveles.com.br. Aí está esses cursos. Vou começar a divulgar o curso de Humanidades a partir daí também. Temos outras reflexões, outros cursos sobre isso, sobre pensadores brasileiros, tem já uma coisa colocada, pensadores portugueses também, não? Então tem muita coisa, sociologia brasileira, tem muita coisa aí também. Então, está aberto, é de graça, não cobro por isso. Acho que a sociedade brasileira me pagou a minha carreira, e é momento de retribuir a sociedade brasileira com esse meu serviço. Bom, muito bem. Eu até gostaria de propor, se for uma boa ideia, um curso, tem acontecido por aí, cursos online, um curso online sobre pensamento brasileiro. Eu acho que seria uma boa oportunidade para também reforçar o seu trabalho e a importância disso, né? Eu acho que nós podemos conversar sobre isso, professor, se for. Sem dúvida. Eu acho que... Tenho estar em contato com outros jovens professores que estão trabalhando nisso e que certamente vão se interessar muito pela tua... Fazer esse curso, planejar um curso online, isso tem dado muito resultado nesse período de pandemia. Excelente. Então, eu gostaria muito de agradecer, foi um momento muito importante para nós. Eu acho que mostra que o pensamento está vivo, que o Brasil existe realmente, e que, apesar de todas as tentativas de controle, o exercício da liberdade, ele se impõe, sobretudo, e é uma coisa humana, e nós vivemos esse período, e essa entrevista foi um desses momentos de veicular essa causa importante, que não é só a causa da liberdade em si, mas é a causa do Brasil também, da realização do Brasil. Como nós falamos aqui, o Brasil é um país sensacional, uma coisa única, e ele tem muito a dizer, mas ele tem que solucionar e ir resolvendo os seus problemas. É claro, né, Vélez, a história é uma coisa longa. O Brasil, como outros países também, são países jovens, a gente tem ainda muita coisa para perseguir e realizar. E nós estamos trabalhando nisso, né? Eu parabenizo você, Vélez, pela sua produção, pela sua carreira, pelo seu envolvimento com a questão do pensamento, que é total, e desejo que nós possamos alcançar
esses objetivos existenciais que são importantes de valorizar e dar espaço para a liberdade, para o pensamento brasileiro. Então, te agradeço muito e gostaria que você falasse o que você quisesse para encerrar a nossa entrevista. Tá certo, Edgar. Muito obrigado pela tua gentileza, pela atenção. Quero agradecer à Academia Brasileira de Filosofia, quero agradecer a todos os que se interessam pela filosofia e pelo pensamento brasileiro e lhes dizer que estamos aí para ajudar a desenvolver projetos de interesse nesse setor. Muito obrigado. Muito obrigado, amigo. Até a próxima. Até a próxima.